Beleza, pessoal? Vamos continuar estudando sobre seletores CSS. Para esta aula, aqui no Sublime Text, já montei aqui um HTML básico, percebam. Já criei uma folha de estilo externa, que estou chamando por esse link. A folha está aqui, vejam bem. E criei aqui também alguns links e um formulário para a nossa aula, tá? Então, mãos à obra. Com relação aos seletores, pessoal, nós vamos conhecer nesta aula dois grupos de seletores, tá? O primeiro são os seletores por atributos, tá? E o segundo são as pseudoclasses. Vamos começar aqui pelos seletores por atributos. Tem aqui essa primeira regra, vejam bem. Atributo. Como é que funciona essa regra? Vamos ver na prática. Vou vir aqui no meu HTML. Percebam aqui que eu tenho o link, vejam bem, que tem aqui o atributo target. Esse aqui também tem um atributo target, mas esse link aqui não tem o atributo target. Então vamos supor que eu queira selecionar apenas os links que tenha o atributo target. Eu faria o seguinte: selecionaria o link, abrir e fechar colchetes e aqui dentro colocar o nome do atributo target. E aqui, ó, abre e fecho chaves, dou a minha declaração CSS, ó, background head, por exemplo, dou um Ctrl S. Venho aqui no navegador, no meu exemplo, F5. Vejam bem, selecionou apenas os links que têm o atributo target. É claro, posso utilizar com relação a outros atributos também. Aqui, por exemplo, nos links, eu tenho o atributo title. Olha só, em todos eles. Se eu venho aqui, ó, selecione o link que tem o atributo title. Vou dar um Ctrl S. Venho aqui, F5. Olha só, selecionou os links com o atributo title. Beleza? Também vem aqui no meu HTML, tem aqui, ó, o formulário com o atributo name. Eu venho aqui, ó, vou tirar essa declaração, selecione o form que tenha o atributo name. Vou dar um Ctrl S, venho no navegador, F5, selecionou meu formulário com o atributo name. Eu tenho aqui essa segunda regra, vejam bem, atributo igual valor. Como funciona? Vamos ver na prática. Vou vir aqui no meu HTML, eu tenho aqui, por exemplo, um link que tem o atributo target com valor igual underline self. E aqui eu tenho o link com atributo target com valor igual underline blank. Vamos supor então agora que eu queira selecionar apenas os links que têm o atributo target e cujo valor seja igual underline self. Eu virei aqui, tag A, para selecionar o link, que tem o atributo target, aqui dentro de colchetes, vejam bem, igual underline self. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui, F5. Vejam bem, selecionou apenas o link que tem ali o atributo target cujo valor seja igual a underline self. Eu tenho aqui uma outra regra que é o seguinte, ó, atributo til igual valor. Como é que funciona? Vamos ver na prática. Então aqui no meu HTML, por exemplo, vamos agora focar aqui no atributo title. Eu tenho aqui a palavra W3 Schools aqui. E tem aqui outras palavras também. W3 Schools, site legal, é o valor do meu title. Se eu vier aqui, por exemplo, ó, selecione a tag title, que seja igual, por exemplo, olha só, W3 Schools. Opa, Schools, Ctrl S, vou vir aqui, F5, ó, não selecionou, por quê? Porque não é igual. Olha só, o valor é esse aqui tudo, ó, W3 Schools, site legal. Mas se eu colocar aqui, ó, antes do sinal de igual, o til, vejam bem, pressionei til e espaço, aí me criou aqui o til igual W3 Schools. Significa o quê? Que tenha a palavra W3 Schools. Não é igual, mas tem a palavra, não tem? Vejam bem. Então vou vir aqui no meu documento, no meu exemplo, F5, selecionou. Ok? Vamos para o próximo então. Essa outra regra, ó, atributo barra igual valor. Como funciona? Vamos ver na prática. Então vamos supor aqui que eu queira selecionar, ó, a tag A que comece com Twitter. Então vou vir aqui, ó, a tag A com title, vou tirar o til, vou digitar aqui aquela barra igual Twitter. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui, F5, vejam bem. Mas tem um detalhe com relação a esse seletor, vejam bem. Vou vir aqui, ó, eu quero que selecione, por exemplo, que começa com o Wikipedia. Vou dar um Ctrl C. Olha só, vou dar um Ctrl V, Ctrl S. Se eu botar aqui igual, vou dar um Ctrl S. Vejam bem, não é igual. Aqui é Wikipedia, hífen, teste.
Se eu vier aqui, ó, F5, não selecionou, né? Se eu colocar aqui, ó, til igual, vou vir aqui, F5, não selecionou. Por quê? Porque isso aqui, ó, é interpretado como se fosse uma palavra só. Se tivesse espaço aqui, ó, no lugar do hífen, vou dar um Ctrl S, vem no navegador, F5, ia selecionar. Mas aqui tem o hífen, vou dar um Ctrl Z. Aí como é que eu poderia selecionar, nesse caso, tendo aqui o hífen? Aí seria com essa barra, barra igual Wikipédia. Eu venho aqui, F5, vejam bem. Agora vamos conhecer aqui as pseudoclasses. Eu tenho aqui essa primeira regra, link, que na realidade vai utilizar os links não visitados. Esse aqui é o valor default do link. Por exemplo, se eu venho aqui, ó, eu vou tirar aqui essa regra, coloco a tag A, background head, vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no meu exemplo, F5, selecionou todos os links, tá? Se eu vier aqui, ó, link, vai dar no mesmo, é o default, ó, F5, deu nos mesmo, ok? São links não visitados. Aí aqui eu tenho uma outra regra, visited. Na realidade, isso aqui serve para estilizar os links visitados. Então, vou vir aqui, eu vou selecionar minha tag A, visited, abrir e fechar colchetes. Vou colocar aqui, ó, background, por exemplo, yellow, ponto vírgula, Ctrl S. Ele vai dar um background somente nos links que já foram visitados. Vou vir aqui no meu exemplo, F5. Olha só, pintou aqui, ó, o link para o W3 Schools. Por quê? Eu já tenho ele aberto aqui. Eu já visitei esse link, tá? Então, essa é a diferença. Temos aqui também essa outra regra, active. Vamos ver como funciona. Vou vir aqui, vou selecionar a tag A, active. Vou abrir e fechar colchetes. Vou pôr aqui um background, por exemplo, de green. Vou dar um Ctrl S. Vou vir no meu exemplo, F5. Tá? O que ele faz? Eu clico e mantenho pressionado, vejam bem. Estou aqui mantendo pressionado e vejo que a cor fica verde. Ok? Então, é no clique do mouse que ele pega essa seleção. Também tenho aqui, pessoal, o over. Ele vai selecionar o elemento no qual estou com o mouse sobre ele. Tá? Ele pode ser utilizado com links e também com outros elementos. Vamos ver na prática. Vou vir aqui no meu exemplo. Vou selecionar a tag A no over, ou no hover, né? Do meu elemento. Abrir e fechar colchetes. E quero um background aqui, por exemplo, de blue. Vou dar aqui um Ctrl S. Vou vir no meu exemplo. F5. Quando passo o mouse em cima, vejam bem. O background fica azul. Tá? Se eu quiser, por exemplo, eu tenho aqui no meu formulário, vejam bem. Eu tenho o input. Vou vir aqui no meu input, olha. Input. Background. Por exemplo, gray, né? Mas eu quero selecionar o input quando eu passar o mouse sobre ele. Hover. Vou dar um Ctrl S. Vou vir aqui no meu exemplo, F5. Vejam bem, quando eu passo o mouse sobre, ele fica com o background cinza. Tá certo? Uma outra declaração também, ó, é o focus. Ele vai selecionar o elemento no foco do elemento. Vamos ver na prática. Eu tenho aqui meu input. Vamos supor que, em vez do over, eu quero selecionar ele no focus dele. Tá? Vou dar um Ctrl S. Vou vir aqui e vou dar um F5. Então eu estou passando o mouse e não aconteceu nada. Mas quando eu clico aqui, ó, e dou o foco, olha só, ele fica cinza. Eu tenho também essa regra, ó, first ladder. Como é que funciona? Então vamos ver na prática. Vou vir aqui no meu HTML. Por exemplo, vou criar aqui um parágrafo rapidinho. Ó, parágrafo teste de CSS. Vou dar um Ctrl S. Vou vir aqui no meu exemplo. F5, aqui está o meu parágrafo, tá? E vou fazer o seguinte. Vou vir aqui no meu estilo. Eu quero selecionar aqui o meu parágrafo. Só que no first ladder. Ok? Eu quero dar a seguinte instrução aqui, ó. Que tem o color red. Vou dar um Ctrl S. Vou vir aqui. F5. Perceba que a primeira letra ficou vermelha. Tá? Então, essa declaração first ladder seleciona a primeira letra de um elemento. Seguindo essa linha de raciocínio, eu tenho aqui, ó, o first line. Como é que faz?
Ele vai selecionar a primeira linha. Vamos ver na prática. Vou vir aqui no meu parágrafo e vou dar aqui uma quebra de linha por meio de um BR. Vou dar um Ctrl S. Vou vir aqui no meu exemplo, F5. Então, ó, eu tenho a primeira linha e eu tenho aqui a segunda linha. E vou selecionar aqui, ó, em vez de ser a primeira letra, eu quero selecionar a primeira linha. First line. Ctrl S, venho aqui, F5. Olha lá, selecionou a primeira linha. Também tem aqui, ó, essa declaração, ó, First Child, ou First Child. Como é que funciona? Ele vai selecionar o elemento que seja o primeiro filho, tá? Por exemplo, vou vir aqui no meu HTML, eu vou tirar aqui esse parágrafo, vou criar aqui um div. Aqui dentro do div, eu vou criar aqui um parágrafo, tá? Com texto, por exemplo, parágrafo 1. Eu vou dar um Ctrl C nesse parágrafo, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Ó, parágrafo 2, parágrafo 3. Então, desses parágrafos aqui, qual é o primeiro filho? É esse aqui, não é? Então, se eu vier aqui, por exemplo, no CSS, vou dar um Ctrl S aqui, vou vir no CSS, selecione o parágrafo que é o primeiro child, ou child. Vou dar um Ctrl S, F5. Olha só, somente o que é primeiro filho. Os outros não foram selecionados. E, finalmente, eu tenho aqui essa regra que se aplica ao atributo lang. Como é que eu faço? Vou vir aqui, vou colocar num parágrafo desses, aqui, ó, o atributo lang, igual, por exemplo, PT de português. Vou dar um Ctrl S. Vou vir aqui, ó, selecione o parágrafo que tem aqui o lang. Vou abrir parênteses e vou colocar aqui, ó, PT, que é o valor, né? E aqui dentro vou pôr, por exemplo, um background, por exemplo, yellow. Ctrl S. Vou vir no meu exemplo, F5. Ali, selecionou apenas o parágrafo que tem ali o lang PT. Tá certo? Então, pessoal, a gente conseguiu dar uma olhadinha aqui nesses seletores. Se vocês quiserem mais referência, vocês podem vir aqui no site do W3 Schools, seção para CSS. Logo aqui na primeira página, na seção do CSS, tem aqui, ó, Selector Reference, ou aqui no menu, ó, CSS Selectors. Cliquem aqui, vocês vão encontrar uma tabela onde vocês encontrarão uma referência bem completa sobre como selecionar os elementos com CSS. Tá certo? Essa aula eu vou deixar por aqui. Até a próxima.